Boa noite, geração do mal. É o seguinte, hoje era a pior. Não geração do mal, é a pior geração. Vamos ser melhores, né? A pior geração. Já deixa o like, compartilha. Que hoje, vamos falar sobre Gorosei especificamente. Vamos falar sobre o Gorosei, o Sun Shepard Jupiter. Ou a sua verdadeira forma, o True Form, Sandrom. Ou, pelo seu cargo no governo mundial, Deus da agricultura, Deus guerreiro da agricultura. Vamos tentando uma teoria que meio que foi comprovada, meio que porque teve vários trechinhos, migalhas que o Oda foi deixando ao longo do 1000 capítulos de One Piece, que eu vou trazer aqui a meio que conglomerado disso numa ideia, sabe? Numa ideia, numa percepção minha que eu tive. Claro, não foi unicamente minha, de vários conteúdos para pegar e falar, isso aqui faz sentido, review o mangá, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz muito sentido, descarta, bota. Questão. A gente literalmente está pensando numa teoria. A gente, que eu falo com vocês, meu público e eu, que o Sun Shepard de Júpiter é literalmente um cara, o ser, o pica que despedaçou o Obui. Ou escondeu o Obui. Em outras palavras, é o cara que vai ter um embate forte entre ele e Sanji. Como o Zoro quer virar o melhor espadachim do mundo, tem que derrotar o Mihawk. Acredito eu, né, que não vai ser o mestre todo e falar assim, vamos simplesmente deixar o Sanji ser o melhor cozinheiro do mundo. Não, tem que ter um embate, tem que ter um confronto. É shonen, é luta, é isso que a gente curte. Então, trazendo pra isso, tem toda uma teoria que com base na habilidade não, na característica de ser um Sandworm, que é literalmente um verme de areia, na tradução livre, e com base o kanji das palavras dele não ser escrito na cultura oriental, mas sim mais como se fosse escrito ocidental, as palavras dos kanji que foram usadas para escrever o nome dele, da forma true form dele, o Sandworm, que começou agora no capítulo 1100, no caso. Isso tudo a gente está trazendo então pensando, vai ter esse embate. E provavelmente ele tem essa habilidade baseada, tudo que eu falo, ele é literalmente o Gorosei, tá? O Gorosei meu Deus, Saint Chapter Junior, Júpiter. Então toda vez que eu falo ele é sobre esse Gorosei, o Saint Chapter Júpiter. Com as palavras, ele, que literalmente deve ter uma habilidade baseada no Duna, que, a True Form dele, literalmente, completamente, não completamente, porque vou falar que isso é plágio, né? Mas é muito, muito baseada no Duna, que é uma obra que tanto teve livros, quanto teve uma adaptação em filme em 2022, teve uma outra adaptação em filme agora, se não me engano, e literalmente, se tu for ver os insetos de areia de Duna e os insetos de areia, que é o Sandworm, que agora foi mostrado no Gorosei, são muito, muito semelhantes. Muito semelhantes. Com base nisso, a gente acredita o quê? Que ele deve ter uma habilidade de desertificação, manipular a terra, algo do gênero. Por quê? Ele é um inseto de areia. Então sabe, meio que óbvio que ele deve ter uma habilidade baseada na areia, ou na terra em si. Dois, o título dele no governo mundial, o cargo, é Deus Guerreiro da Agricultura. Então, ele deve conhecer muito bem plantas e economias e deve conhecer muito bem terrenos e terra. Essas duas devem estar englobadas, junto com a habilidade dele de ser um Sandro. Então, tem dois fatores que combinam. A gente pode pensar, por que ele pode ter escondido ou destruído All Blue? Vamos recapitular para um vídeo passado. Sabemos que o One Piece é um mundo pós-apocalíptico. Com base nisso, pode ser que depois de uma batalha entre Nika e Insama, o mundo estiver assim, traçalhado. Então, nessa reforma do mundo, ele viu, tem uma ameaça pra gente, o All Blue. Porque o All Blue, na percepção que tanto o Sanji falou e muitas vezes citou na obra, foi citado, é um mar com todos os peixes que se encontravam em todos os mares. Mas palavras, era um mar totalmente inclusivo. Diferente dos mares normais do One Piece, que é o West Blue, All Blue, não, West Blue, South Blue, North Blue, West Blue, Grand Line, New World, que é literalmente meio que os dois juntos, né? Outras palavras, são mares que eles rejeitam o antinatural, que é a Akuma, porque a própria fala do Vegapunk, abre aspas, Akuma são algo antinatural, com base no desejo dos humanos, e o mar rejeita isso. A natureza rejeita isso. Então, o que a gente pode subentender, talvez? Que o All Blue, por ser um mar muito acolhedor, que abrange tudo, acolhe tudo,
pode ser que seja a cura para as economias. Cura, no caso, né? A cura da maldição da economia. Por exemplo, assim, tu cair na água e não virar um pato, não afundar direto, não virar um duck house, sabe? Tu realmente poder nadar, poder perder essa fraqueza de Korosei, é Kairosei. Eu falei Korosei, né? Kairosei, pronúncia errada. Sabe? E, literalmente, capaz de o All Blue ser para os usuários essa habilidade abrangente de cura. Mas para os Goroseis, pode ser que seja um veneno. Por que que... Fala assim, Arthur, como você fala de veneno, cara? Já viu como o Gorosei é forte? Tomaram tantos ferimentos que eram fatais, estão vivos bem, foram despedaçados, se regeneraram. Parece que nem esmagando o crânio e o coração derruba eles. Mas a gente vai ver num capítulo, acho que 1180 até 1185, mais ou menos, fala que quando tava na ida pro Egghead com o Kizaru e o Gorosei, o Santi, acho que é Santi Saturn, não o Júpiter, Saturn, ele literalmente tem um testador de venenos. Com as palavras, tem um ser humano que testa a comida deles antes de eles comerem, para ver se tem veneno. Então a gente pensa, uma pessoa, um ser vivo, que não morre nem se o seu coração e a sua cabeça é esmagada, deslacerada, espalhada, ele tem uma fraqueza de veneno. E o veneno dele pode ser o quê? Pode ser que a habilidade da Konomi dele que seja mantendo ele vivo desde a época, assim, vamos dizer, pré-apocalíptica. Porque a gente está considerando aqui que os Gorosei não são descendentes dos dragões celestiais, mas são literalmente ministros do Insama que estão com ele há mais de 800 anos. E com base nisso a gente pode entender assim, se eles estão vivos mais de 800 anos com base na Konomi, o All Blue, que poderia ser um mar que é muito abrangente, que acolhe tudo e cura tudo, no caso da Konomis, seria a fraqueza totalmente deles, seria, por exemplo, assim, um veneno deles, porque um ser humano com mais de 800 anos, no momento que ele perdesse essa habilidade de Akunomi, ele vira pó, ele, sabe, sai de dedos. Então poderia ser por isso que tem a fraqueza de veneno, os Gorosei, esse medo, entre aspas, né? Outro fato muito legal. Eu botei aqui pro lado. Como o All Blue pode ter sido destruído, escondido pelo Saint Chapter Saturn, Júpiter na real. Saint Chapter Júpiter. Cara, se a gente entender que ele tem essa habilidade de Syndrome, pode ser uma habilidade envolvendo terra, areia, desertificação, manipulação da terra, do relevo em si, por causa do título dele, de Deus Guerreiro da agronomia, acho que, se não me engano, você fala. Não sei especificamente o termo técnico que se fala de agronomia. Mas, literalmente, ele é o Deus Guerreiro da natureza. Então, ele é um Syndrome. A gente junta os dois que a gente vai utilizar. Mundo pós-apocalipse, destruído por causa do Insama e Nika. Ele falou assim, cara, eu vou reconstruir o mundo. Vou botar, por assim, essa ilha pra cá, essa ilha pra cá, essa ilha aqui. Vou tocar o mais longe possível o One Piece, que literalmente é a Life Tale. Vou tocar o mais longe possível para esconder eles. Então ele meio que, vamos dizer, foi um arquiteto e um engenheiro ao mesmo tempo, reconstruindo o mundo. E com base nessa reconstrução, não só ele ganharia o título de Deus Guerreiro da Natureza, vamos dizer assim, porque eu não conheço a outra palavra, ficou meio difícil de falar. O segundo, ele se tornou Gorosei Rank 1. Porque os Gorosei na área da invocação deles estão 1, 2, 3, 4, 5. E ele que é considerado o Rank 1, o número 1 aparecido na invocação dele, subconscientemente a gente entende o quê? Ou ele é o mais forte, ou ele é o mais importante. Com base nisso, se for esse feito de reconstruir o mundo, esconder Leftel, e se a habilidade dele for envolvendo terra, relevo ou desertificação, como a Sensei de nome de Crocodile, que tinha a habilidade de que? Sugar água dos seres, dos corpos, no caso, qualquer corpo, do terreno em si, e criar um ambiente deserto. Se ele tiver uma habilidade similar, num nível muito mais elevado, podemos entender o quê? Que ele secou, ou restringiu, ou modificou o All Blue para nunca ninguém encontrá-lo, como fizeram com o Leftel. Claro, Roger encontrou o Leftel, mas o All Blue até agora não foi encontrado. Então, né, pode ser muito forte isso, que o All Blue seja esse veneno para os Goroseis. E seja uma ameaça constante para a vida deles. Então, ele ganhou esse rank 1 do Insama por ter feito esse grande feito. Ele fez esse feito de mérito, sabe? De não só reconstruir o mundo, como escantear a ameaça deles. Que tanto pro Insama quanto eles escanteou. Legal, né? Essa teoria que eu bolei com base só nas migalhas que o Oda Sensei deixou.
junto com questões canônicas. Claro, essa parte de se canteou com o All Blue e coisa assim, isso é mais uma teoria, tá? Mas ainda faz muito sentido. Mas, por enquanto é só. Amanhã tem mais, então deixa o like e compartilha a direção do mal.